Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Na Rocha. Aqui a base é sólida, a conversa é sincera e o fundamento é Cristo. E hoje é um episódio muito especial. Eu divulguei aqui há algum tempo, que eu iria começar a trazer alguns convidados especiais para a gente conversar sobre alguns temas aqui. E o primeiro convidado especial, ou melhor, convidada especial aqui, é a minha digníssima noiva. A gente vai conversar sobre aqui alguns temas importantes, sobre namoro, como eu já divulguei. E sobre isso que vai ser o nosso podcast de hoje, como iniciar um namoro, um namoro com propósito. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui nossos episódios. Seja muito bem-vinda, meu bem. Obrigada. E a gente separou aqui alguns tópicos, para a gente poder se organizar e para que o episódio venha fluir da melhor forma. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui é como ser a pessoa certa. Porque antes, você tem que ser a pessoa certa. Antes de você querer a pessoa certa, antes de você querer alguém que tenha princípios e valores cristãos, você precisa ter esses princípios, Então, antes de escolher a pessoa certa, você precisa se autoavaliar, Será que você também é a pessoa certa para essa pessoa? E o que você tem a dizer sobre isso, amor? Exatamente, porque as pessoas elas costumam ser muito criteriosas, quando elas vão escolher a pessoa com quem elas vão se relacionar, mas elas têm que olhar, fazer uma análise de si mesmas para ver se elas realmente são essa pessoa certa, se elas se enquadram naqueles requisitos que elas cobram da pessoa com quem ela quer se relacionar. Então, digamos que a pessoa, por exemplo, ela quer namorar alguém que coloca Deus em primeiro lugar, mas será que essa pessoa, ela já tá colocando Deus em primeiro lugar na vida dela? Será que ela precisa melhorar essa área da vida dela? E isso para diversas áreas, tem a área dos estudos, a área da saúde. Então, antes da gente querer cobrar, a gente tem que ser, né? Isso é algo importante. Exatamente. Imagina que você é uma pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar, como a Bruna muito bem citou, uma pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar, uma pessoa que não cuida da saúde, uma pessoa que não se preocupa com os estudos, e você quer uma pessoa que seja focada na obra de Deus, uma pessoa que seja dedicada nos estudos, e não tem como você exigir algo que você não é. Então é importantíssimo que antes que você escolha uma pessoa que seja de acordo com esses princípios, isso que a gente falou aqui, você tem que se autoavaliar e ver se você está aplicando isso também. Então é muito importante a gente observar isso. E também agora que a gente falou, como ser a pessoa certa e como que a gente vai escolher a pessoa certa, como que essa pessoa tem que ser, à luz da palavra de Deus, nesse sentido, no sentido cristão. Como que é a pessoa que que o cristão tem que escolher? Agora eu quero deixar você falar primeiro, amor. Como que tem que ser essa pessoa, Isso é um guia, um norte para quem muitas das vezes alguém está perdido, alguém não sabe, como escolher a pessoa certa, Então isso que a gente vai falar é um norte, são princípios, digamos que universais para você escolher uma pessoa que seja de acordo com a palavra de Deus. Então como que tem que ser essa pessoa certa, amor? Então, pra gente que é cristão, quando a gente vai pensar na pessoa certa pra gente se relacionar, a gente tem que ter em mente quais são os princípios e os valores cristãos inegociáveis. Então, se essa pessoa com quem a gente quer se relacionar, ela trata bem os pais, porque isso já é algo que já tá na Bíblia, que a gente deve honrar a pai e mãe. Se essa pessoa não honra nem o pai e a mãe, quem dirá honrar você quando você se casar com essa pessoa, Então, esse é um primeiro passo que a gente deve observar. E demais outros princípios e valores que a gente tem, no cristianismo. E isso é algo muito importante. Então, você ter esse autoconhecimento, saber quais são os princípios inegociáveis que você tem, que você carrega com si mesmo, são coisas que essa pessoa vai ter que ter para se relacionar com você. Então, é importante fazer essa análise antes de você, escolher essa pessoa. Exatamente, Então é importantíssimo a gente conhecer, a gente ter esse autoconhecimento dos nossos princípios, princípios e valores cristãos que nós temos, e tentar enxergar isso na pessoa que a gente quer escolher, Porque, como bem disse aqui a Bruna, esses princípios e valores são inegociáveis, princípios cristãos que norteiam toda a nossa conduta. Então é importantíssimo essa observância na hora de escolher a pessoa certa. E também nós não devemos, deixar com que nós sejamos guiados pelo nosso coração, pelas nossas emoções, pelas nossas paixões, porque a gente sabe que paixão é diferente de amor.
Então, pode ser que uma pessoa se apaixone por alguém e não observe, né, todos esses requisitos, né, esses princípios, e depois acaba que dá problema, né, porque você se apaixonou por uma pessoa que não tem, aquilo que você procurava, né, não tem aquilo que é o primordial para um relacionamento cristão. Então é outro tópico que é importantíssimo da gente mencionar. Então, até sobre isso que você falou a respeito da paixão, é algo importante, porque a paixão ela é muito ligada à atração física, né, e às vezes as pessoas elas confundem isso. A paixão ela é como se fosse um sentimento, involuntário, né, você não sente porque você quer. E se a pessoa ela começa um relacionamento por esse lado da paixão, né, sem antes conhecer a pessoa com quem ela vai se relacionar e saber se ela se enquadra nesses princípios e valores, ela com certeza vai se decepcionar depois, porque na mente dela ela pode estar criando um cenário onde aquela pessoa ela é perfeita, e aquele relacionamento ele vai ser perfeito, mas na realidade ele se torna, uma coisa completamente contrária ao que aquela pessoa sonhou e imaginou. Então isso é algo muito importante. Por exemplo, a gente que é cristão, né, a gente tem muito a questão de congregar, em uma igreja, que é algo importante. Se essa pessoa ela não gosta de congregar, né, se essa pessoa ela já parte por outro lado. Então são coisas simples, assim, mas que a gente tem que observar no nosso dia a dia, né. Não sei se você tem alguns outros princípios cristãos para mencionar. E são vários princípios, né, amor. Tem, por exemplo, o perdão. O perdão que é um princípio cristão que a gente aprende, né, na Bíblia, né, com a Bíblia, que muitas pessoas aí do mundo afora não têm essa prática de observar esse princípio, né. Não tem a prática do próprio princípio em si, porque digamos que é um pouco complicado você exercer o perdão. Então é um exemplo bom que a gente pode citar aqui, né. Você quando está conhecendo uma pessoa, por exemplo, você observa se ela ela está disposta a perdoar algumas coisas. É claro, né, tem várias situações, mas eu digo no geral, né, esse princípio cristão que é o princípio do perdão. Nós também temos, né, as amizades, né, nós sabemos como que devem ser as nossas amizades, né, nós cristãos. O Salmo de número 1, né, diz: "Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, né, nem se detém na roda dos escarnecedores". É um salmo que a gente conhece bem, que nesse salmo Davi fala sobre as amizades, né, que feliz a pessoa que não entra na roda dos escarnecedores. Então é importantíssimo a gente observar na pessoa que a gente deseja esses princípios cristãos, né, amor? Isso, e um outro ponto importante também, que eu até coloquei aqui, é a respeito de sonhos, porque às vezes a gente, como cristão, né, a gente tem um sonho, principalmente nessa área ministerial. Por exemplo, se você deseja ser um missionário, digamos, mas e se essa pessoa com quem você pretende se relacionar tiver um sonho que envolve ali, digamos, a igreja local, né, que não envolve viagens e missões. Isso pode acabar travando, né, o seu ministério, o seu futuro, o seu sonho, porque você vai entrar num relacionamento com uma pessoa que não está alinhada com esse sonho. Então é uma outra coisa que é importante você saber antes, né, de iniciar esse namoro, você conhecer essa pessoa antes de iniciar esse namoro, né. E eu acho que isso já entra no próximo tópico que a gente vai conversar. Exatamente, né. Então, é importante a gente observar essa questão dos propósitos também, né. É importante a gente alinhar os propósitos pessoais, né, com os propósitos pessoais da pessoa, antes da gente querer criar qualquer vínculo amoroso, digamos assim. Então, a Bruna bem citou aqui o exemplo de uma pessoa que quer ser missionária. E se a pessoa que você deseja, né, como namorada, esposa, enfim, não tem esse desejo de sair da cidade, de sair do estado, enfim, como que fica, né? Aí você acaba que não conhece a pessoa, aí vocês se relacionam, de repente até casam e você quer ser um missionário e a pessoa não quer sair da cidade. E a culpa é de quem? A culpa da pessoa que não quer deixar você exercer o seu ministério ou a culpa é sua, que antes de iniciar um relacionamento você não procurou alinhar os propósitos com essa pessoa antes? Então é importantíssimo esse diálogo sobre propósitos, né, os propósitos pessoais nesse processo de conhecimento entre essas 2 pessoas, né, amor? Então, nisso já entra um outro ponto importante também, que é a amizade antes do namoro, né. Que é outra coisa que a gente falou a respeito da importância de você conhecer a pessoa,
E é importante ter essa amizade antes, para você saber se esses valores, esses princípios, eles se alinham, e se esses sonhos também se alinham, né, esses propósitos também se alinham. Então, construir uma amizade antes de você, querer entregar o seu coração para essa pessoa é algo muito importante que faz total diferença também. Exatamente. E por falar em amizade, a gente sabe que uma amizade ela não se constrói em 1 mês, 2 meses, 3 meses, né. É claro, tem diversos tipos de amizade, né, cada um tem o seu conceito pessoal de amizade, mas uma amizade nesse sentido, né, uma amizade que você confia na pessoa, porque você tem que ter a confiança na pessoa antes de querer, tocar no assunto, né, de um futuro relacionamento. Então uma amizade, sólida desse jeito, ela não se constrói do dia para a noite, né, são etapas que não podem ser puladas, né, é um processo gradual. Você conhece a pessoa, você cria uma amizade, né, constrói uma confiança, e depois vem todo aquele assunto, né, de namoro e enfim. Então são processos que nós temos que ter calma durante esses processos. Podem ser demorados e podem não ser, né. É claro que essa amizade não é construída do dia para a noite, como eu mencionei. É um processo um pouco mais longo, e esse processo não deve ser pulado. Isso é um ponto muito importante, até porque o relacionamento ele não se sustenta apenas por atração física, né, apesar de isso ser algo muito importante para você iniciar um relacionamento com alguém, mas você ter uma amizade com a pessoa vai ser a base que vai ali sustentar também, o seu relacionamento, porque tudo parte do diálogo, né, e se você é uma pessoa que não consegue nem se comunicar direito com a pessoa com quem você está se relacionando, se vocês não têm uma amizade, esse relacionamento tá muito frágil, né, digamos. Exatamente. E essa amizade que a gente falou aqui, ela não termina quando você inicia o namoro, né. Não é uma etapa que você encerra uma etapa e começa outra. Essa amizade, né, ela vai junto com vocês até o fim da vida. Você construiu essa amizade no início que você conheceu essa pessoa, quando você começar a namorar, essa amizade ela tem que continuar, quando vocês noivarem, casarem, enfim, é pra toda a vida. Porque como a Bruna disse aqui, essa amizade ela sempre será a base do relacionamento, né, porque através da amizade você constrói uma confiança. O amor ele não tem que ser baseado apenas nessa parte física, mas também na parte sentimental e emocional que está relacionada a essa amizade, né, e com essa confiança também. Então, e outra coisa importante também, que deve ter no relacionamento quando vai iniciar, é ter como Deus como a prioridade, né, como o centro ali do relacionamento, principalmente a gente como cristão. E uma coisa que muitos cometem esse erro na hora de começar, né, um relacionamento, é aquela conversa de querer orar para Deus confirmar o relacionamento, para depois começarem a se relacionar, e isso é uma das coisas que mais tem causado defraudação atualmente, né, principalmente no meio cristão. Porque a pessoa chega na outra falando que está interessada nela, né, que quer começar a orar para ver a resposta de Deus, né, e depois a resposta de Deus iniciar um relacionamento. Mas acaba que essa pessoa, ela tá colocando totalmente a responsabilidade que ela tem de tomar essa decisão, como se fosse nas costas de Deus, né. Dizendo assim: "Ah, Deus vai dizer não, Deus vai dizer sim", e acaba que isso perdura por um tempo, né, os 2 ficam lá em oração, só que, emocionalmente já estão entregue um ao outro, né, porque cria esse laço, esse vínculo, essa expectativa, né, no relacionamento. E por fim acaba que uma das partes chega na outra e diz: "Ai, Deus me respondeu que não é que não é, pra gente iniciar um relacionamento". Colocando nas costas de Deus uma decisão que às vezes desde o princípio a pessoa não estava intencionada mesmo em iniciar esse relacionamento, e acaba defraudando a outra pessoa, né, acaba magoando ali a outra pessoa que criou expectativas de coisas que nem existiram. Então isso é algo que a gente deve tomar cuidado no meio cristão, porque iniciar um relacionamento é uma decisão nossa. E como que a gente sabe se isso é ou não da vontade de Deus? Analisando os princípios e valores cristãos. Se aquela pessoa ela segue os princípios e valores cristãos, já é uma resposta de Deus que sim, né, se os seus sonhos estão os seus propósitos estão alinhados, é uma resposta de Deus que sim, ele está abençoando o relacionamento.
Mas se você observa que não, que aquela pessoa ela, apesar dela ir na igreja, ela não segue os princípios e os valores cristãos que são inegociáveis, então já é uma resposta clara de Deus que não. E isso é uma coisa que deve ser avaliada, não deve se super espiritualizar as coisas como se Deus viesse uma noite e falasse em sonho para você que não, e isso é algo que tá na palavra de Deus, entendeu, tá na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar a resposta. Então na Bíblia você vai saber se aquela pessoa ela segue ou não os valores, e isso é algo importante também na hora de iniciar um relacionamento. E é verdade, porque a gente observa que parece que as pessoas esperam Deus descer do céu e olhar no olho e falar: "Não é essa pessoa, é ciclano", ou "Não é essa pessoa, espera mais um tempo". E a gente não pode se eximir de nossa responsabilidade e jogar tudo nas costas de Deus, como a Bruna disse aqui. Porque a responsabilidade, a atitude, ela é toda nossa. Então é importantíssimo que ambas as partes tenham essa atitude de orar, né, de se conhecerem, de conversarem e alinharem esses propósitos e princípios, né. Porque a atitude é nossa, não tem que esperar Deus vir aqui e falar para você. Porque se a pessoa ela já segue os princípios cristãos, ela tem os propósitos alinhados com os seus, já é uma confirmação de Deus, né. Muitas das vezes as pessoas esperam uma confirmação, digamos que oral de Deus, né, um sim ou um não, e nem sempre vai ser dessa maneira. E aproveitando também, vamos falar de algo que acontece muito no meio cristão, que a gente observa, né, ainda mais nos últimos dias, nos últimos tempos, né, que é o tal do namoro evangelístico. Então a pessoa conhece alguém que não é cristã, que não tem, quase que nenhum princípio cristão, e essa pessoa, ela acha que ela vai ser a grande heroína que vai tirar a pessoa das trevas do mundo e trazer para o cristianismo usando o seu relacionamento. Então a pessoa ela conhece alguém, né, que não é cristã, que não tem nada a ver com o cristianismo, que está numa vida completamente distinta da nossa, e inicia um relacionamento a fim de trazer a pessoa para a igreja. Isso é muito perigoso, né, amor? Exatamente, amor, até porque a pessoa com quem ele está se relacionando até pode vir para a igreja, né, como é o propósito. Mas a motivação dessa pessoa para ir para a igreja não vai ser em busca de Deus, em busca de Jesus, e sim por causa daquela pessoa, né. Ela vai para a igreja porque aquela pessoa com quem ela está se relacionando vai. Então, isso é algo problemático, porque eh, isso pode causar vários problemas futuros. Quando você já está envolvido em um relacionamento, como que é difícil você sair daquilo. E imagina os problemas que isso pode causar ali durante os anos, os conflitos que isso pode causar, que seria uma coisa completamente evitável se a pessoa tivesse, né, escolhido alguém que já fosse cristão, né, como a gente mencionou, alguém que já tivesse esses princípios e valores. Então a pessoa conscientemente está entrando em um relacionamento que ela sabe que vai ter muitos problemas e muitas dificuldades, porque a pessoa ela vem de uma cultura diferente, uma religião diferente às vezes, né, uma crença diferente da nossa, e isso vai gerar conflitos. E se a pessoa ela prosseguir nesse relacionamento, se casar com essa pessoa, quando ela tiver filhos, isso vai ser um grande problema, uma grande dificuldade. E vai ter aquele choque de culturas, choque de opiniões diferentes, de criações diferentes, né, porque cada religião tem os seus princípios, né, as suas culturas. Vamos dar um exemplo de um cristão que casa com um católico, um evangélico que casa com um católico, né, diante de todo esse cenário que a Bruna disse. Eles se casam, têm um filho, e aí como é que faz? Vai batizar essa criança na igreja católica ou vai esperar ela crescer, fazer o discipulado, né, conforme a gente faz na igreja evangélica? Então é muito perigoso essa prática, né, e também tem aquela questão, né, de você se relacionar com uma pessoa que não é cristã. Pode ser que você consiga, né, trazer ela para a igreja através do seu relacionamento, né, e pode ser que não, pode ser que aconteça o contrário, da pessoa te levar para o mundo, entendeu? E a gente vê muito, muito acontecer isso. Então é muito complicado isso, a gente tem que tomar cuidado, né. Se você conhece alguém que talvez esteja entrando por esse caminho, aconselha, né, diante de tudo isso que a gente falou aqui, porque é muito perigoso. E a intenção ela é nobre, uma intenção muito bonita, né, você quer se relacionar com alguém e fazer diferença na vida dela e trazê-la para o cristianismo. Mas existem meios diferentes de você evangelizar a pessoa do que com o seu relacionamento.
Talvez se você evangelizar a pessoa antes, né, falar de Deus para ela antes, esperar ela, se converter, esperar ela estar firme na presença de Deus, seja mais eficaz do que você já assumir um relacionamento com o fim de trazê-la para a igreja. Exatamente. Então, meus amigos, você fez tudo certo, você conheceu a pessoa, você orou, né, vocês alinharam os seus propósitos, os seus princípios, e vocês querem iniciar esse namoro, né. Agora a gente entra num tópico que é importante, que é a aprovação dos pais, né, a bênção dos pais, né, amor? Exatamente. Depois que a gente fez todo aquele passo, né, de criar uma amizade, alinhar os propósitos, os valores, os sonhos, agora entra esse ponto que é importantíssimo, porque os pais são, primeiramente, as pessoas que mais nos amam, né, as pessoas que mais nos querem bem, e eles sabem, o que é bom pra gente e o que não é bom. Eles têm, uma vida de experiência, né, digamos assim. Então é importante a gente ter a bênção dos nossos pais nesse sentido. E pode ser, né, que às vezes alguém que esteja ouvindo a gente não tenham pais que sejam cristãos, né, não tenham pais que, estejam nesse contexto do cristianismo. E outro ponto importante, né, que essa pessoa ela pode estar buscando é a bênção das suas lideranças espirituais. Então, o seu líder de jovem, ou então o seu pastor, a esposa do seu pastor, são pessoas que estão te liderando, né, e te guiando espiritualmente. São pessoas que se importam com a sua vida, que se importam com o seu bem. Então, são pessoas que vão saber te aconselhar se aquela pessoa ela é boa para você ou se não. Se às vezes porque às vezes quando a gente realmente tá gostando de alguém, a gente deixa de observar algumas coisas, né. Todo mundo já passou por isso. E as pessoas que estão de fora, às vezes, conseguem ver algo que a gente não vê. Então é importante a gente procurar nas pessoas certas, saber a opinião dessas pessoas a respeito desse relacionamento e saber se eles vão abençoar esse relacionamento ou não. Porque senão a gente já sabe que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que aquelas pessoas elas perceberam que a gente às vezes não percebeu. Então é importante a gente se atentar à opinião dessas pessoas que realmente amam a gente, que realmente querem o bem da gente. Exatamente, então a gente tem que considerar muito, a opinião e o conselho dos nossos pais, né, e são muitas pessoas, né, que falando num contexto cristão, muitas pessoas que podem nos ajudar nessa tomada de decisão. Os nossos pais, né, os nossos pastores, os nossos líderes de jovens, né. Então olha só para você ver, são muitas pessoas que podem ter uma visão diferente sobre algo dessa pessoa que você não teve. Né, porque como a Bruna disse aqui, muitas das vezes você não enxerga algo, né, porque você tá apaixonado, né, enfim, você não enxerga algo que essas pessoas podem conhecer. Então é muito importante que você chegue nessas pessoas, né, nos seus pais, e fale: "Então, eu quero iniciar um relacionamento com fulano de tal", né. Se os pais conhecerem, já é um meio caminho andado, mas se não conhecerem, ter a oportunidade de apresentar, falar como que é essa pessoa, né, e assim sucessivamente, né, para os seus pastores, os líderes de jovens, né. E agora vamos falar sobre os limites de um relacionamento cristão. Um tópico muito importante, né, muito delicado, para que a gente consiga preservar a integridade do nosso relacionamento enquanto cristãos. É, é de extrema importância que nós estabelecemos limites, né? Limites saudáveis a fim de que tudo corra como o esperado, a fim de que tudo corra como Cristo nos orientou. Então é importante que nós estabelecemos esses limites, né, amor? Então, esse é outro ponto muito importante a respeito dos nossos limites do nosso relacionamento, né, porque nós, que somos cristãos sabemos que o nosso relacionamento, ele deve nos levar até um casamento, né. O namoro, ele é uma preparação para o casamento. Então até lá a gente deve ter esses limites bem estabelecidos. Conversar a respeito disso é importante, sabendo quais são, os limites que a gente deve ter. Por exemplo, a gente que é cristão, a gente não vai ficar sozinho em um ambiente, por exemplo, sozinho em casa, ou então, sair sozinho, né, de noite, enfim, coisas que às vezes podem nos colocar em uma situação que seja complicada, né, que uma situação que pode nos levar ao pecado. Então ter esses limites bem estabelecidos no início, e aí que eu já comento algo importante também que
a gente já falou a respeito do problema do relacionamento evangelístico, porque como que você vai estabelecer esses limites com alguém, né, que às vezes não é cristão? Então, você tendo um relacionamento com alguém que é cristão, vocês sentando e estabelecendo os seus limites, eh, isso é algo que vai fazer com que o seu relacionamento seja saudável e leve vocês ao propósito que é o casamento, né, conforme, os valores e princípios cristãos que a gente segue. Exatamente, porque a gente não deve dar ocasião à carne, né, conforme diz a palavra de Deus. A gente sabe que o homem ele é pecador, o homem é falho, então a gente tem essa inclinação ao pecado. Então a gente tem que evitar ao máximo situações que nos colocam diante disso, né, situações que facilitam o cometimento desses pecados, porque tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o tempo certo diante de dentro de um relacionamento. Então saber respeitar esse tempo e saber respeitar esses limites, né, que são impostos por ambas as partes desde o começo do relacionamento, é essencial para a integridade desse namoro, né. Então são limites que nós devemos observar sempre. Exatamente. Outra coisa importante também ter em mente é que a gente não pode pensar que a gente é forte, né. Porque muitos caem nessa cilada também, eles pensam assim: "Ah, eu sou forte a ponto de ficar, sozinho com o meu namorado em casa e tá tudo bem". E a gente não pode cair nisso, porque isso já é uma cilada do próprio inimigo, né. A gente deve ter em mente que nós não somos fortes, né, nós devemos nos afastar de qualquer situação que possa nos fazer cair em pecado. Então, eh tomar muito cuidado com isso, né, para que a gente não venha acabar pecando e se afastando de Deus, perdendo ali, o nosso propósito, e a gente sabe que isso geram várias consequências negativas na nossa vida. Exatamente, fugir da aparência do mal, né, como diz a palavra de Deus. E se porventura vier a cair nesse pecado, né, o relacionamento ele vai ter um abalo, né, infelizmente vai acontecer isso. E isso é óbvio. Então, para que tudo corra bem, tudo corra como deve ser até o dia do casamento, é importante que a gente observe esses limites à risca. Então é um tópico bem importante que a gente tem que refletir sempre. Então, já que a gente estava falando dessa parte dos limites, nessa parte do pecado, a gente tem que manter Jesus no centro do relacionamento desde o início, tá? Eu digo desde o início do conhecimento, desde o início do processo, né, de quando você toma a atitude de querer algo com essa pessoa. Então, Jesus tem que estar no centro desde esse início até o fim das nossas vidas. Exatamente, até, durante mesmo o relacionamento, é importante para o casal, né, fazer propósitos de oração, estarem juntos, né, nos cultos, nas atividades mesmo, da nossa igreja, da nossa comunidade na fé, e tudo isso é muito importante para a gente se fortalecer, para a gente fortalecer um ao outro, a gente, estar juntos em estudos bíblicos, em coisas que edifiquem o nosso espírito, né, porque a gente sempre vive uma constante guerra do nosso espírito contra a nossa carne. E a gente sabe que o que vence é o que a gente alimentar mais, né. Então, se a gente alimentar mais o nosso espírito vai estar forte, né, nessa guerra. Mas se por outro lado a gente deixar de alimentar o nosso espírito, né, deixar a nossa vida de oração de lado, a nossa vida de leitura da Bíblia de lado, a gente só ficar, né, consumindo conteúdos da Netflix, a gente só ficar perdendo nosso tempo nas redes sociais, a gente vai acabar, né, alimentando mais o nosso lado da carne. E em um momento, assim, que o inimigo vier tentar a nossa vida, a gente vai acabar caindo. Então, é um ponto importante colocar Jesus no centro do nosso relacionamento, saber que ele está conosco em todos os momentos, né, e ter essa vida com Jesus, juntos, ter essa prática de estar, em oração juntos, isso é algo muito importante, que faz total diferença no relacionamento. Porque algo que pode acontecer é quando você inicia um relacionamento. Você tem uma pessoa aí na sua vida que você deve direcionar muita atenção, muito carinho, muito tempo, né, muitas horas do seu dia, de repente. Mas também tem alguém muito importante que é Deus, então você não pode desbalancear essa balança, você não pode direcionar mais tempo à pessoa que está do seu lado, né, o namorado, o noivo, o cônjuge, do que para Deus. Então, algo muito perigoso, né.
que pode acontecer nos relacionamentos. Então a gente tem que observar isso sempre. Manter, a rotina que a gente tinha de buscar a presença de Deus, né, de ir para os cultos, de, adorar a Deus, nos consagrar, manter isso e, exercer isso juntamente com o seu companheiro, porque é muito bonito quando as 2 pessoas elas buscam a Deus juntas, né. Isso é algo que agrada muito o coração de Deus. Então é importante a gente não deixar Deus de lado nessas situações, porque Ele nos abençoou tanto, né, com a pessoa que a gente quer, né, e vai abençoar ainda quem não encontrou alguém. É importante a gente ser grato a Ele, né, continuar fazendo, continuar honrando a Ele, né, continuar buscando a Ele como a gente fazia antes, não deixar com que, a gente se acomode, né, não deixar com que a gente perca o foco de Cristo e direcione todo o foco para essa pessoa. Então, meus amigos, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Na Rocha. Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, né? Obrigado também, meu amor, por ter aceitado o convite, né, de estar aqui conversando sobre esse assunto. Imagina, foi um prazer estar aqui. Eu espero que esse episódio tenha te edificado de alguma maneira, que esse episódio tenha falado com você, né? E que você possa compartilhar esse episódio com alguém que você conhece, né? Que precisa ouvir essa mensagem, porque é um tema importantíssimo, né? Sobretudo para nós jovens. Então, meu muito obrigado a todos vocês e fiquem atentos aí aos próximos episódios. Se inscrevam no canal do YouTube, nos siga aqui no Spotify, em todas as redes, né? Seja lá de onde você está ouvindo. Continue, continue nos acompanhando, tá bom? Obrigado, fique firme na rocha e até o próximo episódio. Valeu!